como título: José se revela aos seus irmãos. Amém? Está orando, né? Senhor Deus é maravilhoso. Muito obrigado, Deus, por esse momento, Pai, ao qual, Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo ungindo meus lábios, Senhor. Que eu venha falar, Senhor, só o que o Senhor está falando aqui através da Tua palavra, que é rica e poderosa. Vá diante dos corações dessa noite, ó Pai, daqueles que estão em casa, Senhor, ouvindo esta palavra. Que essa palavra venha transformar, que essa palavra venha curar, que essa palavra venha, Senhor, trazer algo de especial. A Tua presença, Senhor, rica e poderosa através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo sem mais delongas, né? Capítulo 45, versículo 1. Vou ler até o 5, que diz assim, me acompanhem, irmãos. Então José não podia conter diante de todos que estavam com ele. Por isso ordenou: fazei sair daqui a todo homem. E assim ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram da casa de Faraó, o ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E disse aos seus irmãos: não lhe puderam responder, porque estava pasmado diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se então, e disse a eles: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Amém? E aqui no 14, ele fala assim: e lançou ao seu pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou, e também o seu pescoço. E beijou a todos seus irmãos, e chorou sobre ele, pois seus irmãos falaram com ele. Amém? Esta palavra, ela nos fala, logo assim no primeiro capítulo, né? Que José ali, né? Ele não podia se conter diante dos seus irmãos, porque embora muitos anos já havia passado, né? Deus já tinha cumprido tudo aquilo que ele ia revelar a José. E Deus fez com que ele tivesse um encontro com seus irmãos, ali no palácio já, como governador. E a palavra nos diz, no capítulo 2, no versículo 2, que José, em alta voz, chorou. Chorou de uma maneira que, embora às vezes muitos anos se passaram ali, eu creio então que até cumprira todo o mandamento do Senhor na vida de José, né? E ali, José se deparou diante dos seus irmãos. E foi um encontro, de repente, para ele, aos olhos dele, um encontro extraordinário, né? Foi uma coisa única. E até, levando os nossos dias de hoje, né? Às vezes, família, a gente falar de família, às vezes se torna difícil, porque às vezes tem alguns da família que deixa até algumas marcas boas em nosso coração, e tem outros que nem tanto, né? Que saem, viajam ou ficam de mal, nunca mais nos procura. Às vezes procura por situações que vieram acontecer e achar tipo assim: eu posso contar com meu irmão, eu posso contar com a minha irmã. Então, no caso de José,
eu creio que embora naquela hora ali passou um filme na cabeça dele. E o que me levou a ler essa palavra hoje, que o pai de José, né? Jacó, né? Deram um presente a José. Porque José era filho da velhice dele, né? E José apacentava as ovelhas do pai. Eu creio que José seria um filho obediente, né? E quando a Raquel faleceu, eu creio que o seu pai ficou muito triste. E viu em José, tipo assim, ele é a forma de eu estar perto da Raquel. Mesmo que eu não a tenho aqui agora, mesmo que Deus já tinha tirado a Raquel, que ela já havia falecido. E eu creio que por ele achar, tipo assim, meu filho, eu vou dar o melhor para ele. Mas uma coisa, o Espírito Santo me colocou no meu coração hoje, quando eu estava lendo essa palavra, que muitas das vezes o pai, ele escolhe dar um presente, e aquele presente de repente não era a hora de José receber, porque José recebeu um presente do seu pai, que foi uma túnica que ele fez, e aquilo causou um ciúme em família. De repente aqueles filhos falaram assim: ué, por que meu pai faz mais para ele que é morto, e nós que estamos aqui há muito tempo, e ele não faz uma túnica para nós também? Então foi gerando um conflito de família, foi gerando uma raiva, foi gerando uma inveja, foi gerando um ciúme. E aqueles irmãos ali daí falaram assim: vamos dar um jeito na situação, né? Porque a situação naquele momento, meus irmãos, eu creio que você está aí na sua casa, você pode até pensar, às vezes até o meu pai ama mais fulano do que cicrano. Às vezes tem isso dentro de família, existe isso, porque o filho agradar ao pai, o filho era obediente. Quem não ama um filho obediente? Quem não ama uma pessoa que faz tudo ali que o pai está mandando? Imagina Deus falando para a gente: faz isso, minha filha, eu vou lá, faz aquilo. Deus está vendo a minha obediência com ele, amém? E ali o pai de José viu que ele, apesar de ser moço, ele já tinha o respeito pelo pai. Mas embora ali, quando nós falamos do choro, vou voltar ali para a parte que José chorou. O choro significou na vida de José, passou um filme na cabeça dele. Passou um filme, sabe? Ele pensou assim: poxa, eles me venderam, eles pegaram a túnica minha, mataram um animal, passaram sangue, chegaram lá, mostraram para o meu pai que de repente algum animal me matou. Eles fizeram uma tramóia, eles orquestraram. Agora, uma coisa que na minha cabeça, esse tempo todo que José ficou lá, né? Foi vendido, foi um ótimo administrador, né? Foi para a casa de Potifar. Potifar deixou ele lá: aqui minha casa eu te entrego nas tuas mãos. Ele administrava isso com zelo. A palavra diz que José era um homem, onde ele colocava a mão, prosperava. E Potifar viu aquilo, e aquilo agradara o coração de Potifar. Mas uma coisa, irmãos, eu estava pensando aqui dentro do meu coração, que Deus, Ele não deixa, Ele deixa acontecer as coisas para nós ter livramento, nos achegarmos ao Senhor, porque foi necessário José passar por aquilo tudo, porque há necessidade para que nós, nos dias de hoje, é necessário nós estarmos aqui, é necessário nós passarmos afronta,
é necessário nós termos negado, é necessário alguns irmãos não olhar para a gente, é necessário, porque nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus que prevalece nas nossas vidas. E na vida de José também, a vontade do Senhor é que prevalecia na vida dele. Embora ele fosse contar para sua família, olha, eu tive um sonho, assim, tal, tal. Eles não gostaram. Quer dizer que agora você vai governar sobre nós? Pelo amor de Deus, né? Você é uma criança, você nem saiu das fraldas. De repente pensou assim, mas Deus estava dando algo de extraordinário. Deus estava dando uma coisa única. A visão do Senhor que ele estava tendo pela vida de José. E a gente vê aqui que na palavra José se apresenta, ele se revela para os seus irmãos. E ali, quando ele se deparou de frente aos irmãos, ele fala aqui no 4, e disse José aos seus irmãos, peço-vos que chegais a mim. Ele falou para os irmãos, vem para perto de mim, vem para perto de mim. Quando os irmãos chegaram perto dele, ele falou assim, ele virou para os irmãos e falou assim, eu sou José, aqueles que vocês venderam, aqueles que vocês não queriam perto de você, aquele que incomodava vocês aonde eu estava. Mas eles, quando eles viram que era irmão dele, eles ficaram, a Bíblia diz que eles ficaram assim, queixo caído, que eles estavam de frente a um que eles de repente falou assim, eu nem sei o que será desse cara, deixa ele para lá, ele se vira para lá, ele foi vendido como escravo, não estamos querendo nem saber dele. E chegou perto do pai, apresenta a túnica cheia de sangue, e diz que o pai de José passou muita tristeza, porque ele não queria ter aquela notícia ruim no coração, embora ele acreditasse que José estava morto. Ele acreditou. Agora, tu imagina os teus irmãos chegar ali e falar que o teu irmão morreu e ficar vivendo as vidas deles. Eles não tiveram sossego, porque toda vez que olhavam para o pai, lembrava do que eles fizeram. Todas as vezes que eles olhavam para o pai, eles queriam de repente, até o irmão de José queria falar com o pai, que José não estava morto, que aquilo, o outro falou, não vai fazer isso agora não, deixa correr, deixa as coisas andarem. Então, as coisas foram andando de uma forma que Deus foi dando livramento para José, porque até foi cogitado entre os irmãos de ceifar a vida do irmão. Só que o outro falou, não, isso nós não vamos fazer. O diabo, ele é tão sujo, que dentro da casa, já a corrupção, dentro da casa, a tramóia, dentro da casa haveria um conluio, sabe, entre os irmãos. Eles se juntaram ali por causa de um ciúme, por causa de uma contenda, por causa de uma desavença, até de repente achando que José não estava falando a verdade. José estava, ele é sonhador, isso é invencionice dele, ele está inventando isso. Só que Deus já tinha colocado diante de José o que ele ia fazer com ele. Quando Deus coloca na nossa frente o que ele vai fazer de nós, não adianta irmão se levantar dentro da casa, porque aquilo ali já está programado, já está igual carimbado pelo Senhor. Porque muitas das vezes dentro da casa, por haver, por que deu oportunidade para ela e não deu para mim? Por que fez isso com fulano e não fez comigo? Graças a Deus aqui nós não temos isso. Graças a Deus nós somos pessoas que nós vivemos debaixo da mão poderosa do Senhor.
E nós não deixamos essas coisas vir tornar como uma coisa que eu tenho que ficar agarrada naquilo. Como José chegou à frente dos seus irmãos, ele se apresentou de uma forma digna, uma forma louvável. Ele não quis, e aqui no 5 ele fala assim, ó: agora pois, não entristeçai-vos, nem vós pese os vossos olhos, por mim haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Olha só aqui, quando a gente vê José falar assim, ó: você não precisa se preocupar com o que aconteceu. Sabe por quê? Porque eu tenho que perdoar. Sabe por quê? Porque Deus me colocou aqui para livramento da minha vida. Deus fez vocês fazerem isso comigo. Não foi vocês de repente pensando que estavam me fazendo mal. Eu fiquei triste, sim. Isso pesou no meu coração. Mas hoje eu estou chorando aqui e eu me arrependi. Mas eu estou perdoando vocês. José falou assim para os irmãos: não pese os olhos de vocês diante de mim, porque eu estou perdoando vocês aqui, ó, agora. Porque eu sei que foi para livramento. É necessário muitas coisas acontecer com a gente, irmãos. É necessário, muitas das vezes, nós estarmos num lugar onde Deus nos coloca e prova a gente naquele lugar. E aí a gente passa tristeza, a gente fica sem dormir, né, pastor? Quantas vezes o senhor ficou sem dormir? Quantas pessoas viram as costas? Quantas pessoas abrem a boca e falam daquilo que ele não sabe, mas que ele está cheio de raiva, ele está cheio de ódio, ele está cheio de conta de Deus. Eu vejo que o ser humano, ele é tão, é uma obra maravilhosa, mas quando ele começa a ouvir a voz do diabo, quando ele consegue ouvir a voz de Satanás falando com ele, vai lá e faz aquilo contra aquele irmão, ele vai lá e faz, mas ele não sabe o quão bom ele está fazendo aquilo. Sabe por quê? Porque Deus dá uma posição digna para a gente. Deus deu uma posição digna para José. Deus não botou José, falou assim, ó: você não vai servir agora Potifar mais não, porque eu te chamei para governar. Eu não te chamei, filho, para você ficar aí lavando copo, no chão. Eu mandei você governar. E quando os irmãos dele chegou e olhou para a cara de José, eles viram, imagina a cena, pastor, imagina a cena, Lucas, Miriam. Eles falaram assim: agora deu ruim para nós. Quando eles viram que José estava ali, a posição que José estava ali. Qual era a posição? De governador. A posição de José não era simplesmente de uma pessoa que foi jogada no poço, de uma pessoa que foi preso, de uma pessoa que estava lá servindo a Potifar, mas era de governador. Tu imagina? Imagina o cara chegar lá, o cara ter isso tudo acontecendo na vida dele, mas a Bíblia fala que ele chorou de uma forma que lá na casa de Faraó ouviu o choro dele. Aquele choro foi o choro: agora você vai chorar, vai botar para fora, meu filho, tudo que fizeram com você, diante dos seus irmãos. Porque ali estava vindo a cura. Eu percebo que Deus quer curar as nossas emoções. Deus falou assim: eu quero curar suas emoções, Rose. Quero curar suas emoções, Zé Lucas. Quero curar suas emoções, Evangelista Miriam. Quero curar suas emoções, Pastor Decremil. Quero curar sua emoção, você que está dentro de casa. Porque o perdão, quando José chorou, o choro foi tão alto, que incomodou lá, ó. Quando a gente chora na presença do Senhor, incomoda. Quando a gente chora, coloca para fora aquilo que Deus quer, que Ele quer nos curar. Deus estava curando José naquela hora. Meu filho, eu estou te curando. Eu estou te curando, sabe por quê? Porque eu não posso ver você doente.
Doente não fica na casa do Senhor, não. Doente não serve o Senhor. Às vezes a gente passa por cada situação na nossa vida diária que a gente pensa que a gente não vai aguentar. Mas Deus fala assim: pois é necessário você passar por esse momento agora. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes eu fico até olhando para mim e falo assim: Senhor, eu passei por isso, eu passei por essa prova, dando glória a Deus. Porque tem coisas, irmãos, que é tão difícil. Tem coisa que é tão difícil. Mas você tem que estar ali, ó, firme. Qual é a posição que você está hoje? Qual é a posição que está dentro do teu coração? Como que está dentro das suas emoções? Se você estiver em casa e quiser chorar, chora. Chora na presença do Senhor, porque Ele vai te curar. Quantas vezes eu tive que chorar para Deus me curar? E quantas for necessário você chora, porque a cura é interior. E Deus ali queria curar dentro do coração de José. Mesmo ele recebendo aquilo tudo do Senhor, ainda faltava Deus tirar aquilo tudo de dentro dele, aquilo que ficou mal resolvido, aquilo que perante os irmãos dele, que de repente ele pensou: nunca mais vou ver eles, nunca mais. Mas Deus falou assim: hoje é o dia, José, que eu vou botar aqui aqueles que fizeram mal contra você, a sua família. Deus fala assim: é dentro da nossa família, é dentro da nossa família que eles têm que ver o Deus que nós servimos, que é poderoso para botar a gente de frente a frente e falar assim: ó, eu te perdoo, meu irmão, te perdoo mesmo. Nem que você tenha que chorar e abraçar e orar com Ele. Você que está na sua casa, que de repente você está com uma mágoa de anos, uma mágoa que você não tira, você colocou uma chave, você foi lá e trancou e jogou a chave fora, que ninguém entra. Mas o Espírito Santo de Deus está falando que Ele entra sim, porque Ele vai destrancar isso aí e Ele vai fazer você botar para fora, porque isso não vai poder ficar dentro de você. Porque para José, Deus já tinha realizado o sonho dele, mas faltava a cura, faltava ele ser curado, faltava ele estar de frente com os opositores da vida dele, que eram os irmãos dele. Às vezes tem coisas que acontecem dentro da nossa família por um tempo, para a gente começar a analisar e falar: Senhor, me dá estrutura para que eu possa ficar de frente e eu fazer como José. E aqui a gente fala, aqui ó, no 14, fala assim ó: lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Você imagina se chegar e colocar seu pescoço diante da pessoa que te fez mal e você ali chorar junto com ela? Ali Deus estava selando o quê? Estava tirando todo o intento de Satanás sobre a vida de José e dos seus irmãos. Porque para ser governador, para governar algum lugar, você vai ter que ser curado. Para você governar dentro da sua casa, você tem que ser curado, as suas emoções. Você tem que estar lá, ó, dentro de mim eu estou curado. E você também ser um portador de cura, sabe? Porque a gente recebe, a gente dá. A gente não vende, irmão. Essas coisas não se vende, se dá. Você tem de graça, você dá de graça. O amor a gente tem de graça. E por que a gente vai ficar vendendo o amor? Ninguém vende o amor, né? Porque o Senhor, quando Ele foi para a cruz, Ele se deu de graça, por amor a mim e a você. O que você está fazendo aí? Que você não abre o teu coração, que você não chora no momento certo, que você não faz aquilo que Deus quer que você faça. E a gente vê que José, embora ele ser novo, embora Deus
ter usado ele para decifrar os sonhos, ele ser uma pessoa usada por Deus, ele tinha um caráter. Sabe qual o caráter? O caráter de Cristo, a mente de Cristo. Porque se ele não tivesse esse caráter, se não fosse forjado esse caráter nele, ele ia chegar e os irmãos dele iam chegar e falar: ó, fala para esses caras aí que eu não atendo eles não, manda eles embora. Mas ele falou assim: não, chegai-vos a mim, vem aqui perto de mim. Ele trouxe para perto. A gente não tem que expulsar não, tem que trazer para perto. Quando a gente traz para perto, a gente envergonha o inimigo. Você, ó, colocou o pé ali, dissipou. O diabo não tem poder sobre aquilo ali mais, porque você falou assim: ó, eu sirvo o Senhor. Se eu sirvo o Senhor, eu tenho que ser melhor do que eles. Melhor, não é melhor ser melhor porque tem dinheiro, que isso, aquilo outro, não. Ser melhor em perdoar. Ser melhor em curar e ser curado. Porque a cura você recebe e você também dá, né? Porque, ó, imagina, você é uma árvore. A árvore tem que ser bem plantada. Quando ela é plantada, ela é bem regada, tem uma tudo, tem tudo. E ela vai sair linda, maravilhosa. Pode ter até alguns frutos que vai nascer. A gente vê agora que tem frutos que nascem até com bicho dentro, né? Aí a gente fala assim: ué, como é que pode? Porque aquela árvore, ela deu uns frutos, ela não pode ter fruto ruim, tem que dar fruto bom. E José, por ele ser uma árvore bem plantada, ele estava com os frutos que estava querendo estragar. Só que o Senhor falou assim: ó, libera o perdão, meu amigo. Libera o perdão, porque você não pode dar fruto ruim. Você tem que ser, a gente tem que ser além do que aquilo que as pessoas pensam da gente. Porque às vezes as pessoas têm uma posição de pensar da gente: uma Rose, ó, ela anda ali assim, assim, assado, ela não dá confiança para ninguém, ela não sabe realmente quem eu sou. A pessoa tem um estereótipo. Imagina os irmãos dele chegando lá, ver ele de governador, né, pastor? Imagina, ele falou assim: nossa, ele está frente ao governador. Ele nem sabia que era irmão. Só que José falou assim: eu sou José, aqueles que você fizeram. Mas olha só, vocês me fizeram bem. Vocês me fizeram bem. Ele fala aqui, ó: vocês pouparam a minha vida. Eu tive livramento. Porque eu fiquei recolhido, Deus falando comigo, eu trabalhando para o Senhor, Deus me usando e eu trabalhando para o Senhor, Deus me livrando e eu trabalhando para o Senhor. Fui para lá, para dentro da cadeia, fiquei na cadeia lá, e lá Deus se revelou para mim. Saí de lá glorioso, saí de lá governador, mas não para tirar onda com a cara de vocês, não, para mostrar para vocês que Deus realiza sonhos. Deus é o realizador de sonhos. O que você tem sonhado para você? Eu tenho sonhado muita coisa. Ó, eu estou com 5.3. Eu acredito que Deus ainda vai realizar muitos sonhos ainda na minha vida. E se Ele não realizar, já está bom. Está maravilhoso. Agora, não posso esquecer que eu tenho que ser curado. Eu não posso esquecer que para mim governar alguma coisa em minha casa, eu tenho que estar curado. Eu tenho que ser uma fonte de cura dentro da minha casa. Porque se eu não curar, Deus vai fazer manifestar em mim um milagre para que eu possa curar. Porque Deus, Ele fala: ó, vocês vão ficar aí, mas eu darei poder em vocês maiores do que eu fiz. Ele fala isso através da palavra dele. Isso aqui está na palavra. Não que eu tenha poder de curar, eu não tenho poder, mas o poder que é me ortogado me dá essa condição de ir curar, de botar uma palavra dentro do coração da pessoa e aquela palavra começar a fazer isso, ó, despedaçar todo o pecado. Aquela palavra, ó, você é uma bênção. Você sabia? Quando você fala isso para a pessoa fica impactada. Quando você fala assim: Jesus te ama, a pessoa fica perguntando. Teve um dia que eu falei com uma mulher na rua: pastor, olha que incrível. Eu falei com ela: Jesus te ama. Eu fui andando, ela veio me abraçou e falou assim: é verdade que Jesus me ama.
começou a chorar, eu abracei ela, comecei a orar. Falei, Jesus te ama, Ele tem uma obra na tua vida, querida. Eu já fui da igreja, eu tô desviada. A mulher abriu um livro para mim, em questão de 2 minutos. A mulher falou que ela estava vendo a baseada do carro, Deus falou com ela para ela sair fora, ela se voltar. Meu marido está me esperando lá na frente. Eu, glória. Porque Deus tem um propósito, tem um projeto na sua vida. E através da sua vida, Deus restitui casamento. Deus restituiu meu casamento. Eu falo isso como instrumento vivo do Senhor, porque há uma palavra liberada, perdão. Deus falou assim, perdoa, querida. Perdoa que você comerá o melhor dessa terra. Estou comendo o melhor dessa terra, porque o Senhor falou para mim, mesmo na vida de José, ó, você vai ser governador. Quando fala para os irmãos, eu não acredito que esse cara mais novo que a gente já vai querer governar a gente, é isso mesmo? Isso é uma piada. Eles achavam que isso era uma piada, mas não era piada, era verdade. Aquilo que o Senhor fala para você, Ele cumpre. Ele cumpre. Pode demorar 10, 20, 30, Ele cumpre. Deus cumpre promessa. O nosso Deus não falha. Ele está em todos os lugares. E naquele lugar onde José estava, Deus estava lá com ele. Porque ele não abandonou ele hora nenhuma. Nem quando ele foi vendido, nem como ele ficou lá naquele lugar, nem como ele ficou naquela cela, naquela prisão, porque aquela mulher se manifestou de uma maneira bem provocativa, diabólica, mas era necessário, foi necessário aquela mulher ter provocado José, porque ele era um servo do Senhor. Ele resolveu não tocar naquela mulher, mas ela foi uma mulher leviana, porque ela queria algo que ele não podia dar. Ele não podia tocar na mulher do patrão, do chefe, do senhor dele. Ele respeitava. Além dele ser criado, ele tinha um temor do Senhor. Ele tinha um temor, porque ele sabia que ele estava vivendo momentos difíceis, mas que o Deus que ele cria ia fazer infinitamente mais do que ele poderia imaginar. E Deus falou assim, é hoje, meu filho. Vou colocar você de frente com seus irmãos, porque eu preciso acertar essa conta. Deus falou assim, hoje chegou o dia de eu acertar isso de uma vez por todas, para você ser livre dessas coisas. De repente, quanto tempo José ficou ali com aquilo ruminando no coração, na mente dele? Poxa, meus próprios irmãos fizeram isso comigo. Por quê? Só que Deus falou assim, hoje é dia de você colocar isso tudo para fora. E José colocou tudo para fora. E aqui no 16 fala assim, esta é a notícia que ouviste na casa de Faraó. Os irmãos de José são vindos, esses padeceu pão aos olhos de Faraó e aos olhos dos teus servos. Deus foi lá, garantiu a vitória de José. E eles souberam a notícia. E aquela notícia foi notória entre todos. E ali, José, ele de repente até se despiu de governador e falou assim, agora é a hora de eu estar com meus irmãos, agora é a hora da gente acertar isso de uma vez por todas, agora é a hora da gente só ter felicidade, agora é a hora da gente selar o perdão, e o perdão fazer toda a diferença. E aqui a palavra nos fala aqui, que pegou muito bem no meu coração, foi acerca, como que está o teu coração, como que está dentro da tua alma, como que está dentro de você, como pessoa, como ser humano, como que está a tua casa. Seja um ótimo governador, mas para governar a tua casa, você primeiro tem que chorar nos pés do Senhor, para Ele garantir a vitória, porque muitas das vezes nós estamos no lugar
onde Deus nos coloca, para que Ele veja realmente que nós servimos Ele de verdade, que Ele faça a obra em cada um de nós nessa noite, que Ele possa falar ao seu coração, que Ele possa trabalhar no teu coração, que você possa colocar para fora, que o seu coração seja curado, que a sua alma seja curada, curada de amor, de paz, de perdão. Agradeço minha rica oportunidade e peço a vocês que orem, mas faça essa higiene na sua mente, no seu coração. Eu quero perdoar, eu quero ser curado em nome de Jesus. Agradeço minha rica oportunidade, chamo o pastor de Clevildo. Glória a Jesus.